Olá, igreja, que a graça e a paz de Jesus seja com cada um de vocês. Ainda estou em tratamento, minha voz está quase retornando ao normal, mas me sinto bem e uma alegria muito grande de poder estar com vocês. Se não presencialmente, mas pelo menos através desse vídeo, saudando a todos com a bênção e com a graça de Deus, mas também expressando a minha gratidão. Meu coração está cheio de alegria e de ação de graças pelo que Deus tem feito nessa semana. Apesar da doença, uma proteção, um cuidado sem igual, através de palavras, de carinho, de atenção, respostas de oração, medicação, cuidados dos nossos familiares. Obrigado a minha esposa, minha irmã, meus queridos filhos, todos que têm cuidado muito bem de mim nessa semana. Sou muito grato a Deus, sou um privilegiado, porque apesar da doença, Deus tem honrado a sua promessa e cuidado daqueles que estão na linha de frente. A palavra do Senhor diz, e eu não tenho me cansado de dizer à igreja, sempre que nós estivermos envolvidos na obra do Senhor, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Enquanto vocês estiverem trabalhando sob o meu comando, até se em alguma coisa mortífera vocês tocarem ou beberem, não lhes fará mal. E eu tenho plena certeza de que tudo o que tenho feito neste ano que passou é pela graça do Senhor e nunca com uma outra intenção a não ser de servir e adorar esse Deus maravilhoso que nós amamos. Então, mesmo que passei por essa dificuldade, mesmo que passei e contraí essa doença maldita, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sido muito fiel, muito presente, muito gracioso, muito lindo, muito misericordioso na minha vida. E eu sou grato a Deus, grato mesmo de todo o meu coração. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor. Saúdo todos então com esta paz e com esta fé nesse Deus maravilhoso e peço a vocês, não desistam, não desanimem, sê forte e corajoso. Deus está contigo. Amém? Deus abençoe, um abraço, até domingo que vem. Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor. Que vocês possam estar alegres nesse dia, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Eu quero ler uma palavra aqui com vocês que está em Abacuque 3:2, que fala a oração de Abacuque. O Senhor ouviu falar. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, na nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Que nós possamos, nessa noite, pedir para o Senhor fazer de novo. Faz de novo, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha aquecer os nossos corações nessa noite, que Ele possa nos curar, que Ele possa derramar do seu poder sobre as nossas vidas e que Ele possa manifestar os seus sinais entre nós. Vamos cantar e alegrar o coração do nosso Deus e vamos proclamar isso em nome de Jesus. Amém?
que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Com seu olho venha nos ungir, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Vamos pedir para o Senhor fazer de novo. Faz de novo, Pai. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, faz de novo, o seu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo, o seu povo clama a ti. Mais uma vez, de novo, faz de novo, o seu povo clama a ti. Mais uma vez, de novo, faz de novo, o seu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez
bem-vindo, Senhor, neste lugar. Nós te adoramos, Pai. Aleluia. Em Salmos 35 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Isso significa que, pelas misericórdias do Senhor, a tristeza, ela não é algo que é duradouro para sempre. E que nós podemos nos alegrar no Senhor, porque nós precisamos confiar nessa promessa que o Senhor nos deu, que a alegria do Senhor virá pela manhã. Mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, momentos que estamos sofrendo como igreja, como filhos do Senhor, a palavra diz em Abacuque, que mesmo não florescendo a videira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção dos alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Que nós possamos andarmos acima dos nossos problemas, acima das tentações, das desilusões, dos pecados, das tribulações, que nós possamos andar acima deste mundo, e que nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos dá força, e que nós possamos ver a soberania de Deus em todas as situações que estamos enfrentando, e que nós possamos nos alegrar no Senhor da nossa salvação. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor, nos ajuda, Pai, nos ensina, nos fortalece, Senhor, cada dia mais e mais, para que possamos alcançar com coragem, com corações sábios, e entender, Pai, a sua soberania sobre nossas vidas. E mesmo que nada aconteça, Pai, da maneira que nos agrada, Tu és e sempre será o Deus a quem nós servimos, o Deus que nós adoramos, para todos sempre, Senhor. Que nós possamos exaltar o Seu santo nome, e independente do que ocorra, do que está acontecendo à nossa volta, Pai, que nós possamos nos alegrar no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar? Vamos nos alegrar nesse momento? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declarar agora que o Senhor é o nosso Deus forte, que nós não tememos nada, porque temos a Ele. Ele está à nossa frente. Amém?
água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Como é bom louvar o Senhor, né? Deus é lindo, né? Deus é maravilhoso. Paulo afirma em 2 Coríntios 10, do 3 ao 4. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Vocês creem nisso? Quais são essas armas que são poderosas? Eu grifei umas aqui que eu pesquisei e que eu acho que nós devemos sempre estar firmados nisso. A primeira é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. A segunda é a fé, acreditar em coisas que se esperam. Nós precisamos ter fé, né? A terceira coisa é a oração e o jejum, porque a oração nos fortalece, o jejum nos fortalece. A quarta é o louvor, porque o louvor nos liberta.
A quinta é o nome de Jesus, porque Ele é todo-poderoso. Aleluia. A sexta é o sangue de Jesus, porque Ele nos libertou. Oh, glória! E a sétima é a armadura de Deus, porque ela nos protege, porque nós somos soldados de Cristo e precisamos estar sempre vestidos com a armadura do Senhor para a guerra, para a batalha, né? Então, que nós podíamos citar outras armaduras aqui, mas eu citei essas, que nós possamos, que em nossa guerra contra o Satanás e suas hostes, estar firmados com essas armas que nós temos aqui. Que nós possamos colocar, sempre nos colocarmos, certamente sairemos vitoriosos em nossa batalha, se tivermos firmados nisso. Amém? Vamos declarar que somos vitoriosos em Cristo Jesus, que Ele já venceu por nós. Amém? Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. O inferno não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Glória a Ele! Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Declare. Como um trovão impetuoso, poderoso é,
infalível é. Usem-nos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Usem-nos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia, glória a Deus. Que momento gostoso, né? Vamos para a intercessão agora com o nosso irmão Nilton. Igreja aqui presente, alguns, igreja aí na live, que Deus abençoe a sua vida, querido, que está aqui nessa noite. Deus abençoe a sua vida, meu querido, que está em casa, que com certeza está adorando ao Senhor, assim como nós, ou junto conosco. Nós queremos glorificar o nosso Deus. Eu tenho motivos de sobra para adorar a Deus. Eu hoje tenho o privilégio de dizer que a minha mãe, depois de ter passado pelo Covid, depois de ficar internada no hospital por muitos dias, e todos dizendo que ela não voltaria para casa, ela está em casa, comemorando os seus 88 anos, e quem quiser depois pode até ver a foto que eu tenho aí no meu celular, a foto, para ver como ela está linda e forte. Então eu glorifico a Deus. Meu Deus é tremendo. O meu Deus poderoso é. O meu Deus é infalível. Basta eu crer. Você crê, meu querido? Eu te deixo essa pergunta. Aqui alguns já estão dizendo que sim. E aí na sua casa eu deixo essa pergunta. Você crê que o teu Deus é infalível? Que teu Deus é soberano? Que teu Deus é poderoso? Pois então declare isso para a tua própria vida e para quem está junto com você. Para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão acometidos desse vírus. E nós queremos nesse momento clamar a Deus para que Ele cure aqueles que for da sua vontade, porque nós sabemos que alguns Deus já tem recolhido, alguns Deus já tem deixado eles descansar, mas alguns estão lutando. Alguns amigos até, que nós vimos lutando há uns 15 dias, hoje estão em casa também, adorando a Deus e glorificando a Deus, porque Ele é maravilhoso. Eu quero citar aqui alguns nomes, para nós orarmos, e quando eu estiver orando, você pode também, se quiser repetir a minha oração, mas pode fazer da maneira que você quiser. Apresente esses queridos diante de Deus. Apresente a tua própria vida diante de Deus e peça a Ele cada dia mais fé, cada dia mais força, porque o mundo está abatido, está desanimado. Conversava com a irmã Regina ali e ela dizia de que o mundo está carrancudo, foi a palavra que ela usou. O mundo está carrancudo por causa da situação, mas nós cremos num Deus que pode mudar, nós cremos num Deus que pode curar. Como eu já citei, a Regina, irmã do nosso irmão Jorge, amiga dela, a Sandra,
Nós queremos clamar a Deus por ela, para que Deus intervenha na vida dela, na saúde especialmente. Nós queremos clamar pela Janda, a esposa do Maurício, teve um mal súbito durante a noite e hoje foi para a UPA, ficou lá até as 2 horas da tarde, agora está em casa já. Tivemos o privilégio de estar orando com ela. Eu continuo clamando pelo meu tio, e eu estou pedindo que Deus faça um milagre na vida do meu tio. Conversava também com os irmãos ali, que Deus nos permitindo esse milagre, a família inteira vai ter uma explosão lá dentro daquela família, porque são pessoas que precisam conhecer a Deus mais de perto, e nós precisamos clamar para que milagres aconteçam, para que essas pessoas acordem. Infelizmente é assim, às vezes nós temos que passar pela dor, nós temos que conversamos com alguns Tomé que só creem depois que vem. Mas eu clamo a misericórdia de Deus para minha família e a bênção do Senhor para a vida do meu tio. Pastor Paulo, como todos sabem, está isoladíssimo, sozinho, trancado dentro do seu próprio escritório todos esses dias. Mas Deus conhece a vida. Vai querer um amém? Todos vão concordar comigo. Guerreiro, fiel, pastor de verdade. Não fosse a paciência, a sabedoria que tem esse homem, talvez nem eu estivesse aqui. Mas ele tem me ajudado e tem ajudado muitos, a todos, eu diria. A Danda, nós chamamos ela assim carinhosamente, Elisângela, o nome dela, está lá, veio de visita na casa do pastor Paulo e agora também está com Covid e está isolada. Mas eles estão bem, graças a Deus, estão medicados e estão se recuperando. E nós louvamos a Deus porque Deus tem dado esse tempo para nós também poder olhar para dentro de nós mesmos e ver que sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos a cada dia nos achegar mais a Deus. Pai querido, nós não temos outra palavra para te dizer. Perdoa-nos e ouve o nosso clamor. Derrama sobre nós a unção do teu Santo Espírito, Espírito de cura, Espírito sarador, Espírito libertador, Espírito salvador. Deus, o mundo está num caos, mas a tua palavra tem nos dito que o choro pode durar uma noite, e para aqueles que creem, isso é verdade, e nós queremos declarar nesse momento que o nosso choro pode durar uma noite, mas a tua bênção, a tua mão sobre nossas vidas tem nos ajudado, tem nos sustentado, e amanhã, ao amanhecer, nós estamos em pé novamente. Mas Deus, eu quero clamar também pela tua igreja. A tua igreja, por causa dessa situação, alguns têm até se acostumado, alguns têm até deixado quieto. Eu peço também perdão. Pai, perdoa a tua igreja, não só aqui na Vila Guaíra, em toda a nossa cidade, em todo o nosso país, em todo o mundo. Desperta a tua igreja, Pai querido, para que, olhando para essas situações em que vivemos, a igreja, eu e a cada um, possamos nos achegar diante do Senhor, nos humilhar e, como diz a tua palavra, se prostrarem diante de mim e me buscarem e me adorarem, eu ouvirei do céu e abençoarei e sararei a sua terra, a sua vida, a sua família, a sua casa, e eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos. Aqueles que estão aqui, dá uma bênção especial. Aqueles que estão em casa, abençoe, Deus, derramando da tua unção, curando e libertando a cada um. Em cada canto dessa cidade, Deus, onde houver uma igreja, que o teu Espírito Santo esteja passeando nesse momento e curando e salvando e libertando as pessoas, libertando almas,
tirando almas da inércia, tirando almas talvez até da preguiça. Muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal. A tua palavra que nos diz: não tendes porque pedides mal. Então ensina-nos, Deus, por favor, a pedir, a saber pedir, a nos prostrar, e a tua palavra nos ensina a nos humilhar diante da tua presença, porque tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, sobre todas as coisas tu és, Senhor. Então, Deus, nós nos prostramos, nos humilhamos na tua presença e clamamos pela tua misericórdia, clamamos pela tua bênção. Pai querido, mais uma vez eu entrego a vida daqueles que estão no hospital, que estão num leito de enfermidade, ou que estão em casa, mas estão em período de recuperação. Deus, derrama da tua unção e cura a cada um segundo a tua vontade. Dá-nos, Deus querido, a cada dia mais desejo pela tua presença, desejo por buscar a tua presença. Ajuda-nos, Deus, a termos mais tempo para o Senhor. O mundo está sem tempo para o Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Dá-nos, Deus, agora o recado da tua palavra, que teu servo, por certo, já recebeu do Senhor e está preparado para ministrar o nosso coração através do Espírito Santo derramado sobre a vida dele. E nós queremos, Deus, pedir que o nosso coração esteja sensível a ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. O Senhor é bom, amém? Por causa da graça e da misericórdia dele, nós estamos aqui hoje à noite. Eu quero saudar você que está nos ouvindo pelas redes sociais. Deus te abençoe, que você seja edificado nessa noite através da ministração da palavra do Senhor. Quero deixar aqui a minha saudação carinhosa ao pastor Paulo, que está nos assistindo. E nós sabemos que é um tempo de bênção na vida dele. Provação é bênção. As provações nos edificam. As provações nos fazem crescer mais e mais em Deus. Amém? Grande abraço, pastor Paulo. Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui conosco nessa noite. Sim, há uma palavra no meu coração e eu me sinto privilegiado em poder compartilhá-la com você. Eu sempre gosto de fazer perguntas quando eu ministro a palavra de Deus. Meu nome é Emerson, primeiro preciso me apresentar. Eu sou pastor desde 97. Fui ordenado ao ministério em Contagem, Minas Gerais, por um homem que certamente todos vocês aqui conhecem, pastor Antônio Cirilo, do Santa Geração. E caminhamos juntos ali em Contagem por um bom tempo. E posso testificar que ele é um grande homem de Deus, é um servo de Deus, é um homem íntegro. E eu aprendi muito com ele. A igreja brasileira em si tem uma dívida de gratidão com o pastor Antônio Cirilo. E é muito bom a gente poder reconhecer aquelas pessoas que nos instruíram no Senhor. E desde 97, então, a gente tem caminhado no ministério pastoral. E há 12 anos, nós fizemos 12 anos em março desse ano, de nossa estadia aqui em Curitiba. Temos servido a Deus aqui no ministério de intercessão, de adoração entre os pastores locais, e tem sido um tempo muito proveitoso, muito edificante. E como eu gosto de fazer perguntas,
Eu queria fazer a primeira pergunta nessa noite para vocês que estão aqui e para você que está em casa nos assistindo. Você confia em Deus? Amém? Eu quero reverter um pouquinho essa pergunta. Deus confia em você? E eu quero aproveitar o gancho e fazer uma outra pergunta. Qual o grau de importância que o Senhor tem na sua vida, no seu dia a dia? No nível de conhecimento de Deus, a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Nessa caminhada, você consegue se localizar mais ou menos onde você está? No quanto você já caminhou com o Senhor, o quanto você o conhece? Quero fazer uma outra pergunta nessa noite. Quantos aqui conhecem a Deus? Quantos aqui têm a certeza que Deus os conhece? Amém? Mas a pergunta crucial é: apesar de Deus te conhecer, Ele te acessa? Eu temo por uma palavra que Jesus disse em Mateus capítulo 7, quando todos os povos, tribos, línguas e nações estarão diante de Deus. Naquele dia que a Bíblia chama de o grande e terrível dia do Senhor, em que a palavra de Deus em Apocalipse nos fala de um trono branco. E diante desse trono branco estarão pessoas à direita e à esquerda do Cordeiro de Deus. E é uma palavra que eu temo. Quando o Senhor começa a separar as pessoas entre uma fila e outra fila, e Ele diz aos da direita: venham, benditos do meu Pai, possuam por herança o reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo. Mas aos outros Ele disse: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Ué, espera, mas Deus, irmão, irmã, não conhece todo mundo? Deus conhece a todo mundo ou não? Sim ou não? Como Ele aqui está dizendo que não os conhece? Ué, o que será que o Senhor está querendo dizer? Eis o que Ele está querendo dizer: eu não os acesso. Eu não os acesso. Nós temos aqui, eu tenho na minha frente, você que está em casa não pode ver, talvez existam alguns em Belo Horizonte que estão nos vendo agora, outros em outras partes do Brasil, quem sabe até do exterior. Somente eu e os que estão aqui e os que se reúnem nesse lugar conhecem esse lugar e sabem que à minha frente existe uma porta e à minha direita existe outra porta. Eu imagino que à minha frente a porta tem escrito entrada, porque a minha visão aqui da porta da direita eu vejo escrito saída. Porta é acesso. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Para quê? Para que entre, para que acesse. Oh, aleluia, desculpa a empolgação. Quem são essas portas? Somos eu e você. O que significa
levantar-nos significa nos postarmos diante daquele que é poderoso e daquele que deseja acessar-nos. O segredo da vida cristã não é frequentar a igreja. Eu frequento desde que nasci. Eu só não nasci dentro da igreja porque na igreja não tem sala de cirurgia. Mas eu estou no Evangelho há 56 anos e permitindo Deus, em maio, no dia 23, eu faço 57. Obrigado por aqueles que pensaram assim, puxa, não parece. E eu não queria agradecer aqueles que, porventura, pensaram, puxa, eu pensei que você tinha bem mais. E desde a minha infância, eu frequento igreja. Trabalho com louvor há muito tempo, ministro louvor há muito tempo. Mas uma coisa, eu preciso entender. O meu cargo, seja qual for, seja pastor, seja diácono, seja ministro de louvor, seja presbítero, o meu cargo não me garante acesso à eternidade com Deus, se o Deus da eternidade não acessa o meu coração. Eu preciso entender que esse Deus, Ele busca acesso. Há uma porta, como eu disse, bem à minha frente. Essa porta é uma porta de acesso. Através dela, você entrou nesse lugar. Mas quando eu vejo o Senhor falando para a sua igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, eu acessarei. Nós somos uma nação conhecida como uma nação cristã. Mas eu pergunto, até que ponto a nação brasileira tem sido, de fato, cristã? Mais uma pergunta. Como uma nação denominada cristã apresenta aquilo que eles apresentaram no Carnaval de São Paulo? Quantos aqui conhecem do que eu estou falando e sabem do que eu estou falando? Aquela cena lastimável numa nação chamada cristã. Como é possível uma nação cristã com dois homens, sexo masculino, se arrastando no chão e se beijando? Desculpe a força disso, mas está aí na internet para todo mundo ver. Às vistas de um ex-presidente da República que aparentemente se deleitava naquilo. Isso não te deixa indignado? Não te deixa indignado uma nação denominada cristã quando alguns de nossos representantes batem o martelo, criando leis que vão frontalmente contra o que estabeleceu a palavra de Deus? Não mexe com você? Não mexe com você quando uma nação denominada cristã promulga leis que querem te cercear o direito de adorar a um único Deus, de acessá-lo? Não nos deixa indignados quando nós vemos injustiças praticadas por aqueles que deveriam ser exemplo de justiça? Sim ou não?
Não te deixa indignado quando muitos daqueles que ocupam cargos públicos se banqueteiam com uma enormidade de privilégios e ganhos e com a enormidade de desperdício que ocorre em nossa nação do dinheiro público, que é do meu e do seu imposto, mas uma nação denominada cristã. Você consegue entender isso? Então não, meus amigos. Infelizmente, a nossa nação ainda precisa se converter ao verdadeiro cristianismo. Essa foi a minha introdução. Porque o que eu quero meditar com vocês brevemente nessa noite é sobre o fato de, ao invés de falarmos que conhecemos a Deus e que Ele nos conhece, nós caminharmos na direção do verdadeiro conhecimento de Deus. O que te traz aqui? O que te fez ser um cristão? Pergunto aos ministros de louvor aqui, o que te fez se tornar um músico na igreja? Qual é a motivação do seu coração? Qual é a motivação do meu coração ao aceitar um chamado pastoral, sabendo que eu tenho que prestar uma conta maior do que aqueles que não são? Ora, há um peso de responsabilidade sobre mim. O meu erro pode acarretar que muitas outras pessoas sejam afetadas negativamente. O meu erro tem uma repercussão maior do que aqueles que não possuem nenhum título de evidência. E muitas vezes as pessoas pensam que ser pastor é apenas status. Nós temos uma grande responsabilidade sobre nós, não apenas de conhecer a Deus, mas de torná-lo conhecido. Por isso eu queria convidá-lo para abrir a sua Bíblia comigo, em Atos capítulo 17. Versículos 22 em diante. Eu vou ler para a gente ganhar tempo aqui. Quando Paulo estava em Atenas, na Grécia, no Areópago, ele se deparou com alguns altares ali. Está escrito assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, ele fez um discurso ali. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente o quê? Religiosos. Guarde esta palavra, por favor. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Grave essa segunda coisa: não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus. Preste atenção nesse versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Guarde essa terceira expressão: bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas
tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Amém. Irmãos, eu tenho tido um pensamento recorrente em meus momentos de oração. Eu tenho uma rotina de oração. Todas as manhãs, minha esposa está aqui, aquela linda loura que está ali atrás, e ela sabe, eu tenho uma rotina diária de oração. Quando o Senhor nos chamou de Belo Horizonte para cá, Ele foi bem específico, que Ele não me queria a serviço de nenhuma outra empresa, que senão apenas a empresa celestial, cujo Deus é o patrão. Vivemos pela fé há esses 12 anos, sem carteira assinada, sem trabalho fixo, numa empresa. Não sou vagabundo nem preguiçoso, viu, gente? Sou um homem de Deus que vive pela fé na dependência do Senhor, e a graça do Senhor tem me dado inteligência para trabalhar com minhas mãos. Eu restauro coisas antigas, bicicletas, rádios de carro, aparelhos eletrônicos, e despacho para todo o Brasil. E tem sido a nossa fábrica de tendas onde Deus nos tem abençoado para que não sejamos pesados a nenhum dos irmãos. Recebemos muitas bênçãos, roupas, e muitas pessoas às vezes nos abençoa, mas a nossa confiança está no Senhor. Nenhuma palavra sai da nossa boca para pedir a alguém alguma coisa, não por orgulho, entenda, por favor, não por orgulho. Temos a humildade de receber roupas usadas, sermos abençoados, assim como também temos graça de Deus para abençoar outras pessoas, de acordo com a bênção que o Senhor tem compartilhado conosco. Não temos problema nenhum, nem em dar e nem em receber. Mas uma coisa eu quero compartilhar e dividir com vocês. Eu abomino essa vendeção de coisas no templo. Eu trouxe boné, eu trouxe isso. Eu não condeno quem faça, por favor, me entenda. Tá? Mas para mim, não dá. Eu creio que aquele que vive pela fé, ele vive na dependência do Senhor. E aquilo que ele precisa, se ele recorrer ao Senhor, o Senhor o fará segundo a sua vontade. Amém, irmão? Não é uma questão de orgulho, por favor. Tá? Mas é uma questão de convicção pessoal. O justo viverá pela fé, e fé é convicção pessoal. Quando Paulo se levanta em Atenas para falar sobre o Deus desconhecido, é importante a gente lembrar que ali onde ele estava haviam vários altares. E eu fiz uma pesquisa rápida hoje sobre uma coisa: o número de deuses que existe na Índia. Se você procurar aí no Google, você vai ver uma estatística que diz que na Índia existem 33 milhões de deuses. Note que nós estamos falando sobre conhecer a Deus, e nós estamos falando sobre o Deus desconhecido. Um outro link aqui diz que na Índia existem 330 milhões de deuses. Sabe o que acontece? No paganismo, as pessoas têm um Deus para cada coisa. As pessoas têm um Deus para abençoar a entrada, outros têm Deus para abençoar a saída, outros têm Deus para abençoar a plantação, outros têm Deus para todo tipo e todo gosto. Porque o ser humano, ele tem um vazio dentro dele, porque Deus soprou nas narinas do homem do seu espírito. Ele partilhou de si e colocou dentro do ser humano, dentro de você aí que está nos assistindo em casa. Talvez exista um vazio dentro do seu coração, que existe apenas uma pessoa que pode preenchê-lo. É Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente Ele. Você pode procurar em religiões, você pode procurar em filosofias, você pode procurar onde você quiser. Você pode procurar nas baladas, você pode procurar em toda parte, nos prazeres da carne e do mundo, mas não encontrará. Apenas em Jesus Cristo esse vazio pode ser preenchido. E eu ministro sobre vocês agora, em nome de Jesus, para que você o conheça. O meu desejo hoje à noite, sabe qual que é? Sabe qual é o meu anseio ao estar aqui dividindo essa palavra com você?
é que você saia daqui hoje à noite com mais anseio por Deus. Eu quero ministrar sobre você que nessa noite, quem sabe, você retarde um pouco o seu sono para dobrar o seu joelho diante do Senhor. Ou talvez não dobrar os joelhos, mas você orar em pé, orar sentado, mas ore e o busque. Porque através da oração e da palavra de Deus é que nós podemos acessar esse Deus desconhecido de muitos, mas conhecido daqueles que o buscam. Aí está o segredo. Se eu preciso conhecer a Deus em meio a tantos deuses que existem, não apenas na Índia, mas no mundo inteiro, no globo terrestre, existe um meio, apenas um meio de acessá-lo. Através da comunhão íntima com Ele, pela oração e pela palavra. Eu fiz uma outra pesquisa. Eu queria tomar a liberdade de ler essa pesquisa, de ler o resultado dessa pesquisa. Opa, meu óculos, achei. Quantas religiões existem no mundo? Aqui, onde eu acessei, fala apenas de religiões como denominações cristãs. Segundo esse link aqui, são 40 a 60 mil religiões diferentes no mundo. Uau! Nós vivemos num mundo religioso. Mas é engraçado, né, gente? A gente vive num mundo altamente religioso, mas tão perdido. Você concorda comigo? Tanta crueldade. Você sabia que aqui no bairro onde você está, o seguro de automóvel é um dos mais caros aqui em Curitiba? Você sabia? Talvez você não saiba. Para ser um intercessor aqui na cidade, eu tive que estudar a cidade, eu tenho que estudar a cidade. Eu tenho que conhecer a minha cidade. Já fizemos jornadas de oração na Regional Boa Vista, já fizemos jornadas de oração na Regional Boqueirão, dias e dias orando e fazendo campanhas de oração aqui na cidade, marchando, caminhando, cercando a cidade e conhecendo a cidade. Sabe por que aqui é considerado, eu posso estar enganado, se tiver eu peço perdão, mas era estatística talvez antiga, quem sabe tenha mudado. Sabe por que o seguro automotivo aqui no seu bairro é mais caro? Porque aqui o índice de furto de veículo é maior. Ué, gente, nós somos uma nação cristã, mas tem furto de veículo? Tem. Você sabe na região que eu moro, o pastor Paulo também mora, Regional Boqueirão, você sabe qual é a estatística da Regional Boqueirão, meu irmão? A Regional Boqueirão, infelizmente, encabeça uma estatística em Curitiba, que é a regional com mais alto índice de abuso sexual. Aberrações vistas na rua de gente que teve que chamar a polícia, com gente se tocando em ponto de ônibus na rua. Ué, nós somos uma nação cristã, nós dizemos que conhecemos a Deus, o povo vai para a igreja, seja católica, evangélica. As igrejas antes da pandemia, muitas delas estavam abarrotadas de gente, sim ou não, gente? Verdade ou não? No entanto, o povo diz que conhece a Deus. Como a nação brasileira alega conhecer a Deus, com altos índices de assalto, de crimes à mão armada, com crimes de sangue. Tem um programa que passa na hora do almoço na TV, que eu costumo chamar de Sangue na TV. Se você assistir aquilo ali, você vai ver como está o estado da minha cidade. Ué, mas não é a nação cristã? O Brasil não é um país que é conhecido como uma nação cristã? Nós não temos um alto número de igrejas evangélicas? Como é que nós temos tanta igreja evangélica assim, a coisa está desse jeito? Existe uma explicação, tem que haver uma explicação, você concorda comigo, irmão e irmã?
Tem que haver uma explicação, e eu explico para você, eu digo para você qual é o problema. O problema é que muitas pessoas que estão na igreja não conhecem a Deus, e Deus não as conhece. Desculpe a franqueza, irmão, e a verdade, eu sei que eu sou um convidado. Pastor Paulo, eu agradeço o convite, eu agradeço a confiança, mas eu preciso pregar a palavra de Deus. Como nós somos uma nação cristã, com uma igreja tão povoada de tantos crentes, tem crente para sobrar aí nas ruas, mas nós temos esses altos índices de violência. Existe um problema, existe uma razão, e a razão é que muitas pessoas são apenas frequentadores de igreja. Elas apenas receberam uma herança religiosa. Lembra que eu te pedi para guardar aí a expressão sobre a questão religiosa? Aqui em Atos 17. Quando Paulo está ali falando para aquele pessoal, em tudo vos vejo o quê? Acentuadamente religiosos. A cultura grega tinha aberrações terríveis, que não me convém nem citar aqui, que você ia ficar escandalizado. Mas uma das cartas mais duras de Paulo para uma das igrejas que ele fundou, foi a igreja de Corinto. E uma das coisas que acontecia dentro da igreja, sabe o que era? Um problema seríssimo, está na sua e na minha Bíblia, que acontecia dentro da igreja. Era que o pai, casado, e o próprio filho, às vezes se envolvia com a madrasta. Quantas coisas Paulo teve que discipliná-los por causa da cultura mundana que veio se misturando com a igreja. Quando Paulo fala dos dons da igreja de Corinto, ele teve que orientar os irmãos como eles deveriam se portar, não os podando, mas os limitando a ordem e decência no culto, porque havia, de acordo com a influência da cultura grega, um grande exibicionismo e uma disputa de sabedoria, porque todos nós já ouvimos falar dos poetas gregos, dos filósofos gregos, e a disputa, irmão, era quem sabia mais, quem tinha o argumento melhor que o outro. Mas era gente acentuadamente religiosa. Entenda uma coisa, irmão, irmã, ser religioso é uma coisa, ser nascido de novo é outra, é bem diferente. E o que Jesus disse para Nicodemos ecoa no nosso ouvido: importa-vos nascer de novo. Você, meu irmão, irmã, você, meu querido que está nos ouvindo pela internet, Deus não está preocupado em qual é a sua religião. Deus não está preocupado com qual é o credo e a cartilha que você segue. Deus está pensando na realidade, em você como pessoa, se você se relaciona com Ele ou não, se Ele te acessa ou não. Esse é o desejo de Deus, nos acessar. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 3, na oração sacerdotal de Jesus, pouco antes de Jesus partir para o Pai, ele disse no versículo 3, e a vida eterna é esta. Qual que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas a vida eterna é isso então? A vida eterna não é passear nos jardins da glória, do paraíso? Jesus é a essência, é a pessoa, Jesus é o foco, Jesus é o tudo em todos, Jesus é a plenitude, Jesus é o sentido do paraíso. Jesus é a nossa delícia. Sabe qual que é o problema de muitos crentes hoje? Que eles não conseguem desfrutar de Jesus, desse Jesus relacional, desse Jesus que anseia nos conhecer. E Ele mesmo está dizendo que a vida eterna é conhecer o Pai.
precisa haver um anseio no nosso coração, um anseio como o de Davi no Salmo 27:4. Se você abrir aí, você vai ler: uma coisa. Uma coisa peço ao Senhor. E ele fica só nisso? Não. Ele continua: e a buscarei. Que possa habitar no seu santuário diariamente. As pessoas têm muitas vezes anseios, mas não têm atitudes. Desejar é uma coisa, buscar é outra. Quando Oséias fala ao povo em Israel, no capítulo 6, no versículo 3, ele disse o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Gente, a plenitude de glória em Jesus. Não é o bastante saber que Jesus nos conhece. Ele precisa nos acessar. E quando eu dizia de algo que é recorrente nas minhas caminhadas de oração, eu penso seriamente se o Deus dos evangélicos é o Deus da Bíblia. Não se assuste, não quero escandalizá-lo. Mas eu quero meditar numa coisa com você. Porque existe o Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Eu te faço outra pergunta: o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento? Sim ou não? Mas tem muita gente que acha que não. Tem muita gente que acha que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mal-humorado, que sempre estava contrariado com todo mundo e pronto a matar os seus opositores. Ao passo que algumas dessas pessoas pensam que o Deus do Novo Testamento é um cara muito legal. Como a gente ouvia alguém falar na televisão aí, Deus é um cara legal. É gente boa. Um Deus que tolera tudo, que não faz questão de nada, que faz vista grossa para tudo, que deixa as pessoas viverem como elas quiserem, depois elas acreditam que vão morar com Jesus no céu, vivendo como o diabo gosta. Isso é impossível. Desculpe a força da minha expressão, mas é impossível, porque se eu não andar com Jesus nas ruas de terra da minha cidade, eu não andarei com Ele nas ruas de ouro da cidade celestial. Concordam comigo, irmãos? Verdade ou não? Então eu preciso andar com Deus aqui, eu preciso conhecer a Deus aqui, e Deus precisa me acessar aqui. Quantos estão entendendo? Amém? Quantos já estão querendo ir embora aí? Amém? Eu quero ser breve, mas eu quero ler com você uma palavra de Paulo que me chama muita atenção. Em Filipenses capítulo 3, se você puder abrir dessa vez para me acompanhar. Olha o anseio de Paulo. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 7. Nós sabemos que a cultura religiosa de Saulo de Tarso era simplesmente perfeita. Se tinha um cara que era o cara na religião, esse cara era o tal do Saulo de Tarso. Irrepreensível, um perfeito religioso. O cara tirava 10 na matéria de religiosidade. Super zeloso, nós ouvimos ele discorrer sobre isso mais à frente, aliás, mais para trás, no livro de Coríntios, na carta aos Coríntios. Ele fala da sua experiência com Deus no terceiro céu, ele fala de suas atribuições religiosas. Paulo era o cara.
Mas olha o que aconteceu aqui no capítulo 3 de Filipenses, nos versículos 7 a 10. Mas o que para mim era lucro, e ele está falando da vida perfeita religiosa também, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha a excelência de Cristo. Sim, de fato considero tudo, gente, tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E ele fecha aqui, para o conhecer. Olha o que ele fez para conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me ou me associando, me tornando conforme ele, onde, gente? Na sua morte. Ué, o que ele quer dizer com isso? Sabe o que ele quer dizer com isso? Conformando-me com ele na sua morte. É que o caminho para que você conheça a Deus é um caminho de morte. O que é isso, pastor? Heresia? Não, não é heresia. Para nascer de novo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você tem que morrer. Ninguém nasce de novo se não morrer. Como assim, pastor? O que você quer dizer? Você tem que morrer para o seu ego, tem que morrer para a sua vaidade, tem que morrer para as suas prerrogativas, você tem que morrer para os seus milindres. Jesus disse em João, no capítulo 12, versículo 24, se eu não estou enganado, ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar só, mas se ele morrer, ele dará muito fruto. Sabe como eu conheço a Deus? A cada dia mais e mais, morrendo. Eu tenho que morrer para orar. Eu tenho que morrer para me gastar na oração, porque a internet fica me chamando. Eu tenho que morrer para me tirar tempo para meditar na palavra de Deus. Porque se eu não morrer para as minhas prioridades terrenas, eu não posso desfrutar das prioridades celestiais. Quando eu perguntei aqui quantos confiam em Deus e se Deus confia em você, é exatamente sobre isso que eu estou falando. Se Deus pode contar com você. Se aquilo que você faz aqui no altar, ou se aquela vida que você expressa aqui dentro, ela é realidade lá fora. Porque tem muita gente dentro da igreja que são bons atores. E eu quero encerrar, quero contar aqui uma experiência da minha juventude. Nós fazíamos evangelismo numa vila em Belo Horizonte. A gente levava guitarra, eu tocava aquela guitarra com a caixinha amplificada Giannini, que nem existe mais, isso aí vocês não conhecem mais. E aquilo ali a gente pedia tomada, energia elétrica emprestada para alguém, ia tocar ali na vila e falar de Jesus, e anunciamos a paz, anunciamos o amor. Isso aí é de lá atrás, gente. Você não tem mais de 40 anos de crente, aí você não vai saber que música que é essa, de onde veio isso. E a gente cantava isso, e outras coisas, e pregávamos a palavra. Eu era um adolescente para jovem, e eu me lembro da história de um casal, de um senhor e uma senhora que ouviam a palavra e iam nas reuniões nossas no domingo à noite. O propósito do evangelismo de domingo à tarde era levar a gente para a igreja domingo à noite. Rapaz, pensa num cara que tinha cara de santo. Pensa num moço, num pai de família que você falava assim: esse é gente boa, esse é um bom marido. Um certo dia, a esposa dele me procurou. Eu não era pastor na época, eu tinha 18 anos, se eu não me engano. E ela
Eu era o líder da igreja na época, a gente não tinha pastor e a gente liderava uma congregação de uma igreja batista, cujo pastor, que era em Belo Horizonte, agora tem uma loja de conserto de automóveis aqui em Curitiba. E ela me procurou dizendo: irmão, eu queria conversar com você. Pois não, pode falar. Você sabe o meu marido? Sei. Pois é, eu venho na igreja às vezes com ele aqui, mas sabe o que acontece quando chega lá em casa, irmão? Ele me espanca, ele me agride, ele me ofende, ele me bate, ele me machuca. Mas o cara tinha uma cara de santo, rapaz, e era frequentador de igreja. Um certo dia nós chegamos lá na vila, e tocando a minha guitarrinha vermelha, uma Giannini antiga também, eu acho que vocês não conhecem isso mais. E terminou o culto ao ar livre, aquela senhora me procurou. Irmão, eu posso falar com você? Claro, pode. Sabe meu marido? Sei. Como ele está? Não, ele não está, ele morreu. Ué, morreu? Sim. O que aconteceu? Vieram umas pessoas aqui, o agrediram e bateram com a cabeça dele tanto na parede do lado de fora aqui de casa e mataram ele. Gente, eu fico, ao ouvir uma história dessa, eu penso no grande número de pessoas que, apesar de frequentar a igreja, não acessa Deus e Deus não lhes acessa. E a pior tragédia na vida não é perder os bens materiais, a pior tragédia do Brasil não é o Covid-19. A pior tragédia do Brasil não é a corrupção política, não é a lacuna que existe de sujeira na nossa política, não. A pior tragédia do Brasil é se dizer um país, uma nação religiosa e não conhecer a Deus. A pior tragédia de um crente é ele passar a vida inteira dentro da igreja e correr o risco de Jesus dizer para ele o mesmo que disse lá no final: desculpa o peso disso, irmãos, por favor, mas eu preciso dizer a verdade. Então eu e você precisamos sondar o nosso coração urgentemente para saber se realmente Deus tem nos acessado. Para finalizar a minha palavra, eu quero deixar a palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Quando Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E Tiago não para por aí, ele disse: alimpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Uma hora quer Deus, outra hora não quer. Uma hora é crente, outra hora é ímpio. Uma hora é fervoroso, outra hora é relaxado. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, convertei-vos. Voltai-vos para o Senhor, humilhai-vos na presença do Senhor. Eu quero encerrar com essa palavra. Eu sei que não é uma palavra muito evangélica, talvez. Provavelmente não é uma palavra que atrai gente para a igreja. Talvez até para alguns uma palavra que assusta pessoas. Mas irmão, irmã, é muito sério nós estamos recebendo vida de Deus e não questionarmos como estamos vivendo, se estamos vivendo para Deus. Eu quero convidar você para curvar sua cabeça no lugar que você está, e você que está em casa também. Enquanto a equipe de louvor se prepara aqui, nós já estamos chegando ao final da nossa reunião, eles vão adorar o Senhor com uma canção. E eu quero fazer um apelo aos que estão aqui e aos que estão em casa. Eu quero perguntar para você: você conhece a Deus? Ou você é apenas um religioso? Uma segunda pergunta, para terminar. Assim como eu fiz perguntas no começo, eu quero fazer perguntas no final. Deus te conhece, vírgula,
mas Ele te acessa? No nível de relacionamento que você tem com Deus, qual é a porcentagem de importância que Ele tem na sua vida? E a última pergunta dessa noite, para os que estão aqui e aos que estão em casa, ou onde quer que você esteja nos acompanhando. Como você tem levado a sua vida? Qual é a sua relação com o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força. Eu quero orar com você. Se você ainda não se comprometeu com esse Deus, quem sabe você é um frequentador de igreja, quem sabe você é um Saulo de Tarso, um perfeito religioso, quem sabe você é alguém que tem algum cargo ministerial na igreja, mas que talvez não o conheça. Hoje é o seu dia de se voltar para Deus, e não apenas dizer com a boca, mas com suas atitudes: Senhor, eu quero conhecê-lo. Assim como Saulo de Tarso conheceu, eu quero orar com você. Senhor, eu oro nessa noite, após a liberação da sua palavra. Eu sei que é a sua palavra. A minha oração é que aqueles que nos ouviram até aqui sejam despertados para esse tempo de reclusão que o mundo passa, para esse tempo onde estamos sendo condicionados a estarmos mais voltados para nós mesmos. Eu oro que haja em nós, que o Senhor desperte em nós um desejo de conhecê-lo, e que o Senhor nos leve nesse lugar onde brote, onde desperte em nós fome e sede de estarmos mais íntimos de Ti, mais perto de Ti. Desperta anseio pela oração, pela Sua comunhão. Desperta anseio pela meditação na Sua palavra. E que assim possamos crescer em conhecimento do Senhor. E à medida que acessamos o trono da graça, o Senhor amplifique, aumente o Teu acesso em nós, nas paredes mais íntimas do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração. E extraia de nós aquelas coisas que muitas vezes não conseguimos nem mesmo expressar com palavras. E ajuda-nos, ó Deus, a entrar nesse lugar de intensidade e de intimidade contigo, de tal maneira que o Senhor nos tenha por inteiro e te tenhamos verdadeiramente como Pai, como amigo, não apenas como alguém que nos presta serviços e que nos dispensa bênçãos diariamente. Por favor, dá-nos um coração recíproco em relação a tantas bênçãos que o Senhor nos tem oferecido a cada manhã. Eu abençoo os ouvintes da Sua palavra. Eu abençoo aqueles que estão nos acompanhando pela internet e aqueles que estão aqui. Em nome de Jesus, que essa palavra penetre nos corações e os desafie e os arremeta a lugares de intimidade e de santidade diante do Senhor. Dá-nos uma semana abençoada. Eu libero bênção, eu libero cura, eu libero a Sua palavra sobre estes que estão nos ouvindo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Nosso amigo Santo Espírito
quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. Com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo.